Olá pessoal, aqui é o Olímpio Araújo Júnior do gestordemarketing.com. Eu estou aqui hoje com a minha amiga Laíse Damasceno de São Paulo, que veio me visitar aqui em Curitiba, conhecer o estúdio e bater um papo legal aqui sobre marketing de gentileza. Bom, quem me conhece, já acompanha meus vídeos, sabe que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos com o conceito de humanização no marketing digital. Eu acho que essa teoria da Laíse, que ela tem desenvolvido e trabalhado de marketing de gentileza, tem tudo a ver com isso. A Laíse é autora do livro Marketing de Gentileza, também é responsável pela agência Angorá Comunicação, jornalista e consultora na área de comunicação também, Laíse? De marketing e comunicação digital, com foco digital. Legal. Laíse, explique um pouco melhor, então, a gente sempre começa assim, explicando um pouco mais o conceito do que a gente vai falar. O que é marketing de gentileza? Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer por você ter me recebido aqui no seu belo estúdio, que todo mundo aí assiste e fica babando no estúdio dele. Eu estou aqui nesse momento, é um privilégio. Os curitibanos são super receptivos e gentis. E, enfim, muito obrigada pela oportunidade. O marketing de gentileza, Olímpio, ele não é só o livro, né? O livro, vamos dizer assim, é o carro-chefe desse projeto. Eu digo que o marketing de gentileza ele é um projeto. Por que um projeto? Porque eu acredito que esse tipo de movimento que eu estou fazendo com o marketing de gentileza, ele vai sendo reinventado, né? Ele não está empacotado, ele não está pronto. O livro está pronto, mas não é o projeto... a versão definitiva. Isso, exatamente. Então o livro eu tenho como um carro-chefe desse projeto, mas eu tenho ele em formato de palestra, eu tenho o blog, eu tenho a consultoria. Mas o que é de fato o marketing de gentileza? Ele é um conceito que eu desenvolvi, tá? Com foco em relacionamento com o cliente no ambiente virtual, fundamentado na gentileza, tá? No conceito, no significado de gentileza. E aí, o que é a gentileza? Porque muita gente não sabe, de fato, o que é gentileza. Gentileza não é só ser bem educado, não é só falar bom dia, boa tarde, boa noite. Em síntese, é o que eu até falo no livro e nos meus conteúdos. Gentileza é atenção genuína às pessoas. E aí, como o meu foco é no digital, atenção genuína às pessoas na internet. Legal. Então, o marketing de gentileza, eu sintetizo com isso e com uma frase que é: marketing não é apenas sobre marcas, serviços, produtos ou eventos. É sobre relações humanas. Perfeito. Sabe que isso é um conceito, não é meu, mas eu sempre repito isso. Não lembro onde eu li, nem quem falou, mas que justamente a internet não é uma rede de computadores, é uma rede de pessoas. De pessoas. Né? E as pessoas às vezes esquecem isso. É interessante, por exemplo, como algumas pessoas ficam mais corajosas na web, né? Para atacar, para falar bobagem, para criticar. E muitas vezes elas não percebem o quanto isso impacta negativamente os seus negócios, a sua carreira, porque não é só a questão da marca falando. Por exemplo, uma pessoa que atende dentro de um saque de uma determinada empresa, de uma determinada marca, teoricamente ele é capacitado, ele é treinado para atender bem as pessoas. Mas vamos imaginar uma outra situação aqui. Existem profissionais que são reconhecidos por representarem uma determinada empresa ou por trabalhar, e as coisas que eles fazem na web, mesmo quando eles não estão fazendo em nome da empresa, também podem impactar aquela marca, não podem? Sim, sem dúvida. Falando um pouco mais sobre o marketing de gentileza em conceito, e aí eu vou responder também com alguns exemplos, eu gosto de enfatizar que o marketing de gentileza ele não é só um conceito, mas ele é aplicável, tá? Porque quando a gente fala em conceito, parece que é algo que, sabe, assim, não é palpável, fica só ali, ai, que lindo, aquele monte de coisa, só na filosofia, só na... Ai, qual é a sua missão, a sua visão? Mas como que é isso na prática? Vamos colocar isso em prática. E aí você fala da coragem que as pessoas têm na internet, porque a tela, seja do computador, do smartphone, ela de alguma forma é um escudo, né? Ela protege. Protege.
Então, de que forma... e aí também eu posso falar um pouco da campanha que eu lancei, que é contra o ódio digital. Exatamente disso, que é hashtag espalhe gentileza virtual. Os famosos haters. Isso. Então, quando uma marca ou uma pessoa, vamos falar em pessoas, né? Uma pessoa está dentro de uma empresa, tá? Ela é treinada para atender bem o cliente. O cliente, quem é? É uma pessoa também. Essa pessoa que está atendendo, ela também tem seus problemas, ela também tem suas dores, né? Ela também tem os seus conflitos diários. Ela não é um robô, ela não é simplesmente um atendente que está atendendo ali a outra pessoa do outro lado da tela. Ela é igual àquela pessoa que está do outro lado da tela. Sim. A gente, por exemplo, que trabalha com marketing, sobretudo no ambiente digital, a gente também é cliente. Exato, né? Perfeito. A gente é cliente. A gente, ora a gente está atuando como consultor para os nossos clientes, ora a gente também é cliente, Sim. né, de outros serviços. Então, é muito importante a gente ter isso que você falou, que é perfeito. Somos pessoas, né? E a gente precisa ter isso na memória, porque parece tão óbvio que a gente esquece, né? Perfeito. É engraçado isso, né? Como as pessoas... Eu já vi casos, assim, por exemplo, de pessoas que reclamam, que atendem mal, mas reclamam de atendimento ruim, né? Tem um vídeo que ficou clássico aí há alguns dias do Reclame Aqui, que o Reclame Aqui fez uma pegadinha com executivos de empresas que têm muitas reclamações lá no site. Foi o Jantar da Vingança. Foi o Jantar da Vingança, né? E é onde esses executivos daí eram recebidos com um péssimo atendimento, com o objetivo de se vingar, mas não só disso também. Eu acho que de mostrar um pouco qual é a reação de uma pessoa que trabalha numa empresa que tem reclamações de clientes que estão insatisfeitos por causa, principalmente, do atendimento, e de repente essa pessoa recebe um mau atendimento. Então é interessante essa relação, como às vezes as pessoas não se colocam no lugar das outras, né? O teor dessa campanha que o Reclame Aqui fez gerou um burburinho muito grande na internet, porque algumas pessoas se sentiram representadas por aquilo, né? Sim. Outras não. Outras acharam meio agressivo demais. Né? Eu acho que eu tô mais nesse time dos que não foram representados, porque eu acho que a questão, a ideia em si é bacana, mas eu acho que a mensagem podia ter sido outra. Sei. Mas depois o próprio Reclame Aqui mostrou que algumas coisas foram combinadas, e eu não sei se você viu o desdobramento disso. Parece que os diretores, os CEOs da empresa que participaram, acho que alguns sabiam. Tem uma história dessa, Mas eu acho que quando fala de vingança, não é muito a minha praia. Então, é que você é uma pessoa gentil, né? Tanto que você é a criadora do marketing de gentileza. Eu já sou um ogro, então, por exemplo, isso é outra pergunta que eu queria fazer para você. Será que ogros têm salvação também? Porque tem pessoas, a gente discute muito essa questão do aspecto comportamental, né? Eu falo muito nisso nas minhas palestras, inclusive, que o comportamento, o perfil comportamental mesmo das pessoas é difícil de mudar. Você consegue alterar e adaptar o perfil comportamental, quer dizer, adaptar o perfil comportamental, mas você não consegue mudar o perfil comportamental. Você vai ter o natural e o adaptado. E na primeira situação de estresse, aquela pessoa que tem um perfil adaptado, ela vai surtar e o perfil natural dela vai aparecer. E outro ponto é que você consegue mudar o humor da pessoa, mas não o comportamento, né? Então a pessoa pode se adaptar para ser uma pessoa mais bem-humorada ou mais gentil, mas de repente, né? Como que você vê essa situação? Gentileza, para mim, Olímpio, não é só comportamento, é decisão de atitude, sabe? Quando você fala que você é ogro, isso não significa que você não seja uma pessoa gentil. Sim. Isso não significa que você seja uma pessoa má, né? Isso, até porque, qual é o significado de ser ogro? Né? O que é ser ogro? Isso é né? uma brincadeira, mas...
Mas vamos dizer assim, se o ogro para você, que eu acho que eu entendi o que você quis dizer com ser ogro, que ser um cara mais, que fala palavrão, que tem um jeitão mais assim, que algumas pessoas podem até entender que é um pouco mais agressiva, mais indelicada, né? Isso não quer dizer que você não possa ser uma pessoa gentil. Por exemplo, a primeira coisa que eu falei aqui, você inclusive me recebeu aqui com muita gentileza, né? Muita receptividade. Sim. Então, a questão não é... cada um tem sua personalidade, Legal. né? Então, Legal. Eu tô te botando assim contra a parede e falando essas coisas porque é isso que eu quero chegar, porque eu entendi muito na tua teoria e talvez algumas pessoas que vejam o termo marketing de gentileza não compreendam que não é só a questão de ser gentil, agradável o tempo todo, vai além disso, não né? Isso aí é crucial. Você falou porque eu até poderia esquecer de falar desse ponto. Gentileza não é você estar o tempo inteiro com um sorriso de orelha a orelha. Sim. Né? Porque, como a gente já falou, nós somos pessoas, Claro. Nós temos momentos, nós temos nossos conflitos, nossos dramas e precisamos viver isso. Eu, por exemplo, não sou a pessoa mais lady do mundo, sabe? Eu não sou aquele tipo de pessoa fofinha, sabe? Sim. O tempo inteiro. E muita gente pode até achar estranho falar de gentileza e não ter um comportamento que a sociedade acha que é ser gentil, né? Então, gentileza, e aí falando, né, especificamente do marketing, porque eu não quero entrar na gentileza, vamos dizer assim, no dia a dia entre as pessoas. Acaba que é uma coisa só. Mas gentileza entre empresas e clientes, tá? Entendi. É você, enquanto empresa, estar disposto, tá, a ter atitudes em que eu vou agir de determinada forma sem esperar algo em troca. O que seria isso em troca? A compra de um produto, né? Não focar, por exemplo, só na venda e ter um relacionamento genuíno, ter uma atenção especial para aquela pessoa. De fato, o que é que você precisa? Se a pessoa não precisar comprar o que você vende, faça a sua parte no seu bom atendimento. Entendi, porque se ela não compra hoje, ela pode comprar amanhã e indicar outras pessoas. Legal. Né? Você sabe que isso é muito interessante, porque eu costumo dizer que grande parte das minhas vendas são resultado do meu atendimento que eu faço aos meus usuários, indiferente de serem meus clientes, alunos ou não. Eu não questiono se a pessoa que entra inbox comigo ou se manda um e-mail, se ela está me pagando, se ela é minha cliente. Eu respondo a todos. É lógico que algumas coisas são mais complexas e daí você também não vai trabalhar de graça. Claro, mas ainda assim, gentileza você pode ser não gentil. É isso. Exatamente. Então, eu até respondo parcialmente, tento direcionar a pessoa, mas deixo claro, olha, eu não posso aqui também te dar uma aula completa, um curso explicando isso que você precisa, porque daí já vai além de simplesmente responder a tua situação. Então, atender bem gera negócios, gera resultados e gera também, eu acho que uma ressonância. Tem várias situações, assim, vários casos, por exemplo, de pessoas que me procuraram, que tinham necessidades, tinham dúvidas. Eu resolvi as dúvidas, inclusive mais de uma vez dessas pessoas, sem serem meus clientes. E essas pessoas não compraram o meu produto, mas indicaram para muitas pessoas. Então, como nós vivemos hoje em um ambiente social na web, o peso do comentário e da indicação e da satisfação dos usuários, sejam eles teus clientes ou não, acabam gerando negócios para você, né? Gentileza gera gentileza. Gentileza né? gera gentileza, perfeito. É o princípio da reciprocidade, né? Isso. Quando eu me empenhei a me aprofundar nesse tema, eu quis realmente trazer esse conceito da gentileza para o mundo dos negócios, porque eu acabei aprendendo ao longo da minha carreira, até um determinado ponto, que o mundo corporativo ele é muito duro, que ele é muito cruel, que ele é muito desumano. E aí foi a primeira coisa que você falou.
sobre a humanização das marcas, a humanização das empresas. E eu falei, eu sempre quis empreender. Se eu quero empreender, eu não quero empreender nesse universo duro, sabe? Nesse universo cruel. Eu não quero. Então, eu preciso fazer alguma coisa onde faça sentido para mim e que faça sentido para outras pessoas. E tem algo importante também, Olímpio, que é o seguinte: gentileza não substitui eficiência, tá? Quando eu falo de marketing... Ser gentil e ser incompetente. Agora, tem uma questão que é o seguinte: por mais que você não consiga resolver um problema do seu cliente e ele saia insatisfeito, mas se você não consegue resolver e você é gentil, você pode ter certeza que para esse cara colocar uma reclamação sua, para esse cara queimar a tua reputação, ele vai pensar 2 vezes. Porque pelo menos ele saiu dali com uma sensação de que você respeitou a pessoa que ele é. A primeira reação das pessoas é sempre esperar o pior. Né? Esperar que não vão ser bem atendidas, que não vão ter o problema resolvido, porque isso, na verdade, é uma coisa que acontece em muitas empresas, né? Que acabam não solucionando o problema do cliente, empurrando com a barriga por sei lá por que questão. E daí a reação das pessoas é já tentarem ser mais agressivas ou já entrar com uma reclamação mais agressiva, porque imaginam que se elas não fizerem isso, elas não vão ter a resposta que elas esperam, né? E quando elas recebem uma resposta positiva e gentil, um atendimento adequado, a tendência é que a opinião delas em relação à pessoa que está atendendo ou à marca reverta, mesmo que elas não estejam com o problema delas resolvido. Seria mais ou menos isso. Isso. No meu livro, eu tenho vários cases, tanto de gentileza, o que eu chamo de gentileza virtual, tá? Quanto de, vamos dizer assim, de erros, de gafes que as empresas cometem, micos, né? Que acabam virando mico, né? Claro. Não é só nem uma questão de erro, mas chega a ser tosco. E aí eu vou te dar um exemplo recente que aconteceu. Eu estava voltando de um churrasco ali em Perdizes, em São Paulo, e eu peguei um Uber. E aí eu estava, obviamente, no banco de trás, e bem assim, né, atrás do motorista, e ele ia fazer um cruzamento. Eu não sei se ele fez um cruzamento errado, eu sei que vinha um outro carro, tá? E eu cheguei a gritar, assim, porque ia bater. Sim. Ia bater, eu me assustei e gritei. Se fosse, talvez algum tempo atrás, esse cara que estava dirigindo, o motorista do Uber, ele ia xingar o outro, ele ia não sei o quê. Ele simplesmente falou assim: desculpa, eu errei. Entendi. Desculpa, eu errei. Às vezes a simples admissão do erro... E aí, eu sempre falo isso, a gentileza constrange. Entendi. Ela constrange, não no sentido de fazer mal para o outro, mas ela constrange qualquer agressividade posterior que pudesse vir. Exatamente, ela quebra, né? Acabou. Ele não discutiu, ele não veio discutir comigo, entendeu? Porque eu poderia ter ficado chateada com ele. Poxa, presta atenção, né? Você tá com um passageiro. Ele falou isso. Desculpa, perdão. Ele falou, perdão, a culpa foi minha. Seguimos viagem, coração desacelerou e foi tudo certo. E como é difícil para algumas pessoas simplesmente admitirem que erraram, né? E é uma coisa tão simples que pode resolver tantos conflitos, tantos problemas. Bom, eu não vou esgotar o assunto aqui, até porque, né, senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse assunto dá muito pano para manga, né? Muito conteúdo. A gente já discutiu aqui offline muitas coisas em outros momentos em que nós conversamos, da minha visão sobre o assunto, da visão da Laís, que se complementam. E, enfim, eu vou indicar para vocês aqui o livro Marketing de Gentileza, né, da Laís Damasceno. Como que as pessoas fazem para encontrar o teu livro? Olha, esse livro ele é vendido nas livrarias de todo o Brasil, Saraiva, Fnac, essas livrarias. Legal. Ele é vendido também nos sites dessas livrarias e também nas lojas de e-commerce, americanas.com. E ele também tem a versão e-book, tá? Ótimo. Ele tem a versão e-book, um preço um pouco mais baixo, que pode ser encontrado, acredito, na Amazon, que eu tenho uma editora, né? Editora que cuida dessa parte da comercialização.
inclusive no site da editora Brasport, lá no blog Marketing Gentileza tem o link, que também pode ser comprado direto no site da editora Brasport. Legal. Mas se colocar lá ali no Google Marketing Gentileza, você já vai encontrar tanto a versão e-book quanto a versão impressa. Bom, vou deixar aqui aparecendo agora o site da Laís para que vocês possam entrar em contato, porque a Laís também, como eu falei, tem a agência Angorá, né? Angorá Comunicação, uma agência de conteúdo. Se vocês quiserem tirar mais informações ou de repente até conversar sobre algum projeto em relação, né, a conteúdo ou tirar até mesmo, dúvidas, eu sou super aberta. É claro que a gente não consegue responder a todos assim rapidamente, sim, claro. Mas eu sou super acessível, inclusive tenho buscado parcerias para o blog Marketing de Gentileza. Quem se identificar realmente com essa mensagem, com esse tema, estou aberta mesmo a fazer parcerias para a gente criar um movimento de espalhe gentileza virtual. Legal, perfeito. Galera, muito obrigado. Laís, obrigado pela tua participação. Obrigada, querido. Obrigada. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, assinem nosso canal para receber outros bate-papos como esse. Um abraço e até a próxima.